com as nossas vidas, do jeito que nós estamos, porque nós cremos que o nosso Deus é um Deus misericordioso para nos ajudar, receber o nosso louvor, apesar das nossas limitações, apesar das nossas imperfeições. Convidar a igreja a ficar em pé. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga mais uma vez, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga com fé, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adora ao Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Bem alto, bem bonito para o nosso Deus. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Só o Senhor é o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Amém. Amém, irmãos? Irmãos podem se acalmar. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luz e relâmpago. Louvores, honra e glória. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Seja o nosso Deus. Essa chuva é dele e nós vamos dar glória a ele por isso. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Senhor. Diga isso. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego da vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores
ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Diga mais uma vez, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Canta, igreja. Era, e há Que há de vir é o Deus Todo-Poderoso. Com Ele nós cantamos. Com a criação eu Até com essa canto chuva. louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória ao teu nome. Amém. Amém. As chuvas declaram que Deus é o nosso Deus. O Senhor estabeleceu os fundamentos da terra. Ele estabeleceu o sol. Ele estabeleceu as chuvas. E nós vamos gloriar a Deus por conta disso. Nosso Deus é soberano. Amém, irmãos? Essa canção diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre o mar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Bem forte. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. e apesar da chuva, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. aleluia, louvado seja Deus. Amém. Amém, irmão. Pode sentar um pouquinho? Amém, irmãos. Muito bem. Obrigado aos nossos amados irmãos que ministraram a música. Nós temos 2 visitantes hoje que vieram com a irmã Suzana. São amigos da Suzana. E eles estão aqui nos visitando. É o Christian e a Sheila, né? Fiquem em pé, por favor. Christian e Sheila, por favor. Muito bem. Estão aí acompanhados da Suzana e do meu amado irmão Ismael, né? Que bom que estão aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Eu queria apresentar também um irmão que me procurou, está frequentando a igreja
Ele veio lá do extremo norte, lá de Roraima, se eu não me entendi. É o irmão Judas Tadeu, certo? Fique em pé, irmão Judas Tadeu. Esse irmão está aposentado, é professor aposentado, e está vindo morar em Fortaleza, e aqui mais ou menos próximo, e visitou algumas igrejas, veio visitar a nossa, e está muito feliz em estar aqui conosco. Perguntou se podia ficar congregando conosco, e certamente as nossas boas-vindas. Está certo, irmão? Deus abençoe, viu, irmão? Irmão Tadeu. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre o resultado da provação. A provação é uma prova, né? E, logicamente, que não foi nada combinado com o Marcelo, mas ele deu um toque hoje sobre provação que estava na parte da lição dele, né? E eu tinha preparado esse sermão sobre o resultado da provação. E o texto de Tiago, lá no Tiago, capítulo 1, versículos de 1 até o 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. Ora, a paciência ou a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago tem um estilo assim muito próprio, né? Diferente assim, muito direto naquilo que ele falava. E ele fala escreve aos cristãos que, sendo judeus ou não, estavam espalhados, né? Espalhados por causa da dispersão ou da diáspora. Porque, na verdade, ele diz que os cristãos que tinham sido expulsos da sua terra, para se espalhar no mundo, isso não foi a primeira vez, porque já houve a diáspora em tempos passados, os judeus, né, e etc., mas não vamos conversar sobre isso. Mas os cristãos, uma vez que eles abraçaram a fé em Jesus, eles foram rejeitados pela sociedade, pelo montante da população. E achava que aqueles homens estavam meio alvoroçando o mundo, por causa da pregação e da fé em Jesus Cristo. E eles foram dispersos para lugares os mais diferentes. Paulo dizia que a provação, e Tiago diz a mesma coisa, ela produz alegria. Por mais paradoxal que seja, quando você estiver sendo provado, meu irmão, não se queixe. Se alegre porque você não está sozinho. E porque Jesus diz aquilo que Tiago absorveu, entendeu claramente, Paulo entendeu, mostrando que a provação, ela pode se constituir numa bênção. Paulo se dizia feliz, por exemplo, em sofrer por causa de Cristo e ser digno de sofrer por Jesus Cristo. Pedro escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, porque dizia que não era digno de ser crucificado igual a Jesus. E isso com uma escolha, com uma decisão própria. Não se trata de masoquismo, de você ter prazer no sofrimento, mas trata-se de você enfrentar o sofrimento na esperança da glória que há de ser revelada a nós. Que Paulo diz, as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas à glória que nos há de ser revelada. Nós não temos ideia, meu irmão,
do que vai ser revelado para nós. O que nós entendemos e que já aceitamos já é bom demais. A esperança do porvir. Mas, nesse contexto, ele mostra que a alegria do cristão está na esperança da glória. E aí nós passamos a entender que a dispersão, que já fazia parte da história judaica, a diáspora cristã envolvia todos os que colocassem a sua fé em Jesus, quer judeus, quer gentios. Mas uma vez que se convertiam ao evangelho de Jesus Cristo, passavam a ser inimigos do povo e começavam a ser perseguidos. E interessante é que em meio a todos os que foram expulsos, onde eles iam, eles instalavam uma congregação, um ponto de pregação. Você veja, se o evangelho estava reduzido àquela região da Palestina, com a diáspora, eles foram para lugares os mais diferenciados. E onde eles iam, eles formavam uma congregação cristã. E isso é missões, isso é obra missionária. A visão de que, se eu fui expulso da minha terra por causa da minha fé, onde eu estiver, eu vou viver esta fé com alegria. E ali se instalava. Tanto que, em poucas décadas, o evangelho estava espalhado em todo o mundo possível de ser atingido. Rapidamente surgiram comunidades e igrejas em vários lugares. Daí, a conclusão que chegamos é que o crescimento do evangelho no mundo inteiro, até hoje, deve muito às perseguições aos fiéis cristãos na história. Jesus mesmo foi provado e aprovado, e está intercedendo por nós para que também sejamos aprovados, para termos ânimo na nossa vida espiritual. E aí eu vou dizer aos irmãos, em poucas palavras, o que é que produz aprovação. Você enfrenta e você vence aquela aprovação, supera aquela aprovação. O que é que acontece com você? Primeira coisa, produz uma fé perseverante, verdadeira, real, autêntica. Porque, como eu já disse uma vez nesta igreja, a verdadeira fé é aquela que resiste ao silêncio de Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Aguarde, com resignação, porque você está sendo provado. Se a sua fé é verdadeira, ela vai suportar a aflição e vai lhe conceder certamente a vitória. A aprovação produz uma fé inabalável, de uma confiança em Deus, perseverando com firmeza e aprovado pelo Senhor, sem a desistência. Você não desista da sua fé por causa de problemas. Porque nós não pregamos o evangelho barateado das facilidades do trono. Pregamos o evangelho da palavra. Pregamos o evangelho da cruz. O evangelho que nos exige tomar uma cruz e seguir a Jesus, negando-nos a nós mesmos. Então, esta fé perseverante é a fé bíblica, verdadeira. O verdadeiro cristão não desiste no meio do caminho, não pega, coloca a mão no arado e olha para trás. Ele segue em frente, porque lá na frente está o alvo da sua soberana vocação em Cristo Jesus, onde a glória
nos aguarda. O Evangelho chegou até nós por causa desta fé, vivenciada por Jesus, pelos apóstolos, pelos cristãos fiéis, pagando cada um o preço da sua fé. Eu digo aos irmãos que o Evangelho nunca foi zona confortável, nunca foi uma situação ajustável a este mundo. Nunca. O Evangelho nunca foi confortável, porque o príncipe deste mundo é o inimigo, é Satanás. E daí o apelo de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma do mundo. Não se amolde ao mundo. As igrejas que estão pregando conforto, vida cristã sem doenças, sem problema, pare de sofrer, não vai ter dificuldade nenhuma, vai ficar rico, a sua empresa que está falida vai... Isso não é o Evangelho, meu irmão. Esse não é o Evangelho que Cristo pregou. Esse Evangelho é amoldado ao mundo, é isso que o mundo quer. Mas não é o Evangelho que Cristo pregou. No dia que o cristão for aplaudido pelo mundo, ele tenha cuidado, porque pode ser uma armação do inimigo. Não há como você viver o Evangelho e todo mundo, sabe, bater palmas para você como se fosse uma maravilha. Se você for um cristão autêntico, você não vai concordar com certas coisas. Eu tinha uma ovelha, um rapaz que se converteu lá na minha igreja em Maceió, e ele trabalhava numa farmácia que ficava de frente à igreja. E ele ficava lá, às vezes, de plantão, e ouvindo, assistindo o culto, e ouvindo. Um dia ele estava de folga, foi à igreja, se converteu. Então, esse rapaz chamado Almir, ele aceitou a Jesus, se converteu a Jesus. E ele ficou muito feliz com isso. E ele foi trabalhar, continuou trabalhando. Num determinado dia, o gerente disse para ele ir trocar as etiquetas dos remédios que estavam vencidos por etiquetas novas, para que os remédios fossem vendidos como novos, sendo eles já condenados. E ele olhou para o gerente dele e disse: fulano, eu não vou fazer isso. Como não vai, rapaz? Eu não estou lhe pedindo, eu estou lhe ordenando. Ele disse: eu não vou fazer isso, porque não está certo, não é honesto. Não é honesto. Eu não posso ter paz com a minha consciência diante de Deus se eu fizer isso. Negócio de crente é assim. Aí começou a debochar. E com pouco tempo o rapaz teve que sair, porque ele não se submeteu a isso. Não tomar a forma do mundo é exatamente você manter a sua lealdade a Cristo, custe o que custar ao seu redor. Porque todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo faz isso. Se todo mundo faz, meu irmão, essa frase de que a voz do povo é a voz de Deus é um engano, é uma mentira. A voz do povo é: solta Barrabás, crucifica Jesus. É a voz do povo. Jesus não, Barrabás sim. É esse o mundo. E se você é um cristão, você não pode concordar com estas coisas. Você não pode fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Porque você tem uma postura, agora certamente com dignidade. Você não precisa sair batendo no peito, porque não vou fazer isso, vou fazer. Vá na sua. Mas na hora de tomar uma decisão, faça o que a sua consciência mandar aos olhos do Senhor. Mas a fé verdadeira, ela produz uma perseverança, se firmando cada vez mais na esperança da glória.
Essa fé resiste às aflições, com bom ânimo, resignação e alegria, olhando para o alvo que é Cristo. O Evangelho chegou até nós, meu irmão, por causa desta fé vivenciada por Jesus, pelos apóstolos e pelos cristãos fiéis. Mais uma vez. Imagine se Jesus, na hora que a coisa começou a esquentar, que começaram a querer matá-lo, começaram a querer apedrejá-lo, se ele dissesse, não vou para esse negócio está ruim. Ele cumpriu. Os apóstolos cumpriram. Estevão foi apedrejado em praça pública por causa da sua fé, por causa da sua firmeza com Jesus. E por causa da morte dele, então, o evangelho foi se expandindo mais porque houve perseguições, por causa da firmeza e da pregação dele. Então, eu fico pensando sempre assim, a sua fé tem que perseverar, tem que ser paciente. Não desanime. Não se deixe vencer pela tristeza. Deus não está mais me ouvindo as minhas orações. Não se preocupe. Deus está agindo à maneira dele. No tempo dele. Ele é Senhor. Nós somos servos que optamos por servi-lo em espírito e em verdade. Muito bem, então essa é a parte importante. Produz uma fé perseverante. Se a sua fé for perseverante, na provação, essa fé perseverante é aprovada. É aprovada. Segunda coisa, é que convoca o cristão a uma ação completa de vida cristã. Coerente. Os cristãos, uma vez dispersos, se refugiavam em qualquer lugar. E onde eles se instalavam, eles queriam ser usados por Deus e ser bênção. Não queria só pregar da boca para fora. Eles viviam, buscavam cada vez mais demonstrar nas suas atitudes a pessoa de Cristo refletindo. Porque é muito importante a gente entender. Falar é fácil, meu irmão. Se dizer santo, isso aí é fácil, é coisa de político, não é nossa, não é de cristão. Tem que mentir para poder chegar no poder. Nós não precisamos disso. Nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso e temos a consciência de que o nosso evangelho não pode ser meia boca, não pode ser regulamentado de forma confortável. Quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, ele estava dizendo, o evangelho tem que lhe envolver inteiramente, não pode ser diferenciado. Não basta dizer, era preciso ser cristão e ter atitudes cristãs. Também não basta cuidar do outro alimentando só o corpo, mas cuidar por inteiro da pessoa humana que você precisa ajudar e que tem corpo, mas tem espírito. Passa fome, mas tem carências, falta afeto, falta amor, falta compreensão, falta alguém para ouvir. Ouvido clínico, ouvir uma pessoa que está em grande necessidade, não estou falando de pobreza financeira, também no caso, mas somente para mostrar que a nossa vida cristã tem que abençoar as pessoas por inteiro, uma fé completa, uma ação completa da nossa fé. O cristão maduro, que busca o melhor de si, nunca separa a sua vida secular com a sua vida espiritual. Ele também é um ser íntegro, inteiro. Não basta ser crente na igreja. E lá nos negócios, como é que está? Não basta ser cristão em casa. Eu fico pensando assim, tem uma historinha que eu ouvi uma vez de um pastor
cujo menino chegou para ele e disse: pastor, queria fazer um pedido ao senhor. O que é que você quer, meu filho? Eu queria que o senhor convidasse meu pai, minha mãe e minha família para vir morar aqui na igreja. Por que você quer morar na igreja? Porque, pastor, na igreja meu pai é tão bonzinho. Ele é bom na igreja, mas lá em casa o negócio é sério. Ele bate na gente, ele faz isso. Não tem como diferenciar. Não, eu sou muito corretozinho na minha igreja, na minha casa, mas os seus negócios, você é correto, você é leal, você é fiel a Cristo naquilo que você faz. Não dá para separar, não dá para separar. Tem que ter uma ação completa. Se você está sendo provado por alguma coisa, entenda que isso pode produzir em você uma vontade de ser cada vez mais fiel aos princípios da palavra. Fiéis ao Senhor Jesus. O cristão não tem que só falar, mas ele precisa mostrar a Cristo em tudo o que ele diz e faz. Tem que procurar isso. Meu irmão, na aprovação, não reclame. Procure entender o que é que você pode tirar de proveito nesse momento de dificuldade. O terceiro aspecto é que aperfeiçoa o caráter cristão. No dia a dia, ninguém continua o mesmo após grande aflição ou perda. Se você já perdeu uma pessoa que você ama muito e perdeu assim no vigor ainda, não é? Porque quando a pessoa está com 90 e tantos anos, né, a gente já sente a mesma coisa e tal, mas é diferente, morreu de velhice, morreu de um problema, enfim. Mas eu fico pensando quando você passa por uma aflição de perder uma pessoa que está ainda no vigor. Não é? Quando a minha filha sofreu um acidente e faleceu, ela tinha 21 anos de idade, meu irmão. Estava grávida de 5 meses. Foi a experiência mais difícil que eu experimentei. Mas nunca desanimei. Não precisei de psicólogo, não precisei tomar remédio para dormir, não precisei de nada. Me debrucei na minha fé em Jesus Cristo. Porque aquilo foi a maior prova da minha fé em Jesus Cristo. Tantas outras que os irmãos que são mais próximos sabem. Mas é muito importante você entender, quando você passar por uma provação difícil, não reclame, porque o seu caráter cristão vai se aperfeiçoar. Eu fico pensando assim, esta pandemia que foi mundial, mas ela atingiu o país tal, o Brasil, os estados, Fortaleza, cidades, Ceará e tal, cidades, Fortaleza, famílias, minhas, suas igrejas. O pastor estava falando ontem comigo, numa reunião que eu tive com os pastores do campo, ele disse assim: pastor, minha igreja se reduziu à metade. Porque alguns, por causa da doença, eles morreram. Alguns familiares. E outros, porque nunca mais voltaram para a igreja. A provação, o que acontece? Você tem que tirar um bom proveito disso, gente, que é isso. Aconteceu. Então, isso tem que aperfeiçoar o meu caráter cristão. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor depois de cada perda que eu tiver na vida, de cada sofrimento que eu tiver na vida. Eu tenho que aprender com as provas que vêm a mim. E eu me torno uma pessoa melhor. E tem muita gente que diz: pastor, eu sou outra pessoa depois da pandemia, depois da Covid. Eu hoje encaro os valores diferente do que eu encarava antes. Eu era muito apegado a coisas. Hoje, eu coloco as coisas nos seus devidos lugares. Eu procuro amar as pessoas e usar as coisas. Antes, eu usava as pessoas e amava as coisas. Pode acontecer
Na provação, você pode, se a sua fé for verdadeira e perseverante, você não vai abandonar o caminho da fé. Você vai aperfeiçoar o seu caráter à semelhança de Cristo. Semelhança de Cristo. Se não tiver fé que produz a paciência, vem o desespero. Pessoas desesperadas, perde o emprego, ou perde uma pessoa da família, ou perde seu poder aquisitivo, entra em crise e às vezes não consegue contornar. Se a fé for verdadeira, você segura, ora ao Senhor e continua caminhando. E outras provas virão, e você terá outras aprovações se conseguir manter firme a sua fé. Por isso que Paulo, diante da grande provação de suas prisões, de seus sofrimentos, de sua decadência financeira e social, porque ele, quando ele aceitou a Cristo, ele considerou isso tudo como esterco. Não tinha valor nenhum. Mas por quê? Ele conclui dizendo: combati o bom combate. Esse bom combate é exatamente você enfrentar, sabe, as situações difíceis na vida e combater com a autoridade que vem do céu. Eu não vou recuar. Eu não vou abandonar. Eu vou continuar firme na fé. E aí ele conclui dizendo: Deus, agora estou perto de partir. E então eu sei que existe uma coroa reservada para mim lá no céu. A gente não vive aqui só pensando no céu, a gente vive aqui na perspectiva do céu, mas consciente de que Deus tem um plano para a nossa vida aqui na terra. E nós temos que ser fiéis a este plano. Quando Jesus, lá no final, diz: está consumado, lá na cruz, ele diz também: nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Ele estava já vendo o céu aberto para ele, o céu aberto para ele. As aflições não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. E eu concluo dizendo o seguinte: o ouro, alguém tem alguma coisa de ouro aí? Eu tenho essa aliança. Muito bem. Esse ouro, para se tornar uma joia, ele passa por uma purificação pelo fogo. Uma temperatura para o ferro na sua origem, toda a impureza ser queimada, e somente o ouro fino permaneça e se transforme em joia. A vida cristã, meu irmão, tem que passar por purificação. Essas provações, você entende, faz parte da vida. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por provações, por aflições. Mas tenham bom ânimo, não desistam, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. O cristão é purificado pelo fogo da aflição, que joga fora toda a impureza. Chamados para alvoroçar o mundo com o bem e com o amor é a nossa missão. Agora, a provação não é tentação. Ela se difere, a provação da tentação, na origem, porque a provação vem de Deus. Deus consente. A origem está em Deus para o seu bem, para o seu aperfeiçoamento, para a sua alegria, para a sua vitória, que visa lhe aprimorar aos olhos do Pai. A tentação, ela vem do inimigo para lhe derrubar. Por isso existem as armas
que Paulo fala em Efésios. Use as armas para vencer a tentação. E pastor, como é que a gente sabe que a tentação é provação? Não precisa saber. Qualquer uma das duas que vier, você tem que vencer. Se for tentado, não caia, porque é isso que o inimigo quer. O objetivo dele é lhe derrubar, escandalizar o evangelho, criar problema para você, desgraçar a sua vida. A provação vem de Deus para o nosso bem. A tentação vem do inimigo para o nosso mal. Agora, a questão é, pastor, quando é que a gente sabe? Eu não consegui ainda discernir. Só sei que tentação ou provação, eu quero vencer. Não por minha força, mas por causa do poder de Deus. Por isso, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto é fé. Isto é cristianismo autêntico. Vamos ver. Cada dia, sabendo que passaremos por outras provações na vida. Já passamos por muitas já. Não se preocupe não que vem mais. Mas você sabe que você está com Deus. E você vai continuar com Ele. Se for tentação, supere que o inimigo, se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Depois ele volta, mas ele vai fugir naquela hora, porque você venceu. Então é neste espírito que eu quero dizer, sinta alegria na provação, porque ela vem para o seu bem, para o bem da obra do Senhor, que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, nós vamos ter um pouquinho, então, aviso. Tem algum aviso a dar aí? Alguma vez, alguma comunicação? Quinta-feira, nosso culto de oração. Então vamos ficar em pé e vamos cantar a última música. Nós vamos cantar Eu Me Rendo, Renascer Prize. Se você quiser ver a letra aí no seu celular, se você quiser acompanhar, a gente está sem o projetor. Pensa, pastor. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém. Se você quiser acompanhar, Eu Me Rendo, Renascer Prize. Tudo vem de ti, e tudo está em ti. Te vou caminhar, tu és a direção, e só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. por ti vou caminhar, Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. sempre há de existir Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim, diga,
és tudo que eu preciso pra viver. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço onde encontrei refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Preciso pra teus braços onde encontro meu refúgio. Declare: Jesus. Diga a Ele: eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus. Amém.